estava terminando aí a segunda residência, então tinha uma carga horária bem presa na residência, eu fazia no Hospital de Servidores do Estado, e com a bolsa de residente, isso no ano 2000, 99, 2000, a bolsa era muito menor do que é hoje. Dava um plantão aqui, outro plantão ali, como todo mundo, mas longe dessa remuneração, o objetivo era poder casar. A gente já namorava, queria casar. A gente queria casar, a Andrea trabalhava a beça também, juntar dinheiro. Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores. Canal esse você já vem conhecendo, vem tentando trazer as celebridades aí da saúde para tentar humanizar de alguma forma essa nossa medicina, essa nossa saúde. Já, fora Covid, né? Mas ainda com tempos meio nebulosos e que esse mercado aí tá se transformando, se reformulando. E hoje aí temos aí uma pedida de muitos, Dr. Rogério Reis, médico clínico e reumatologista, um super gestor, hoje diretor-geral de hospitais da DASA, passagem por Amil, HG, DASA, MBA Copeage, pai de duas lindas princesas, esposo de médica, muitos assuntos aí pra gente. Fala, doutor Rogério, tudo bem? Do Joia, Ricardo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com você. Ah, maravilha, Rogério, eu que agradeço. Isso aí eu já tinha comentado com você, né, cara? Vou te falar que você é uma pessoa muito citada no Fala Doutores e uma característica super positiva das citações que você teve aqui de colegas que passaram aí pela tua vida e trabalharam com você. E unanimidade é uma coisa meio ruim, né? Mas até agora, pode ser que o meu N esteja um pouco viciado, mas você aqui é uma unanimidade aí do carinho dos seus colegas aí que passaram aí na sua vida ou que você passou na vida deles. E muita gente sempre te elogiou, Rogério. Ah, muito bom. É, eu acho que isso é um pouco. Isso tem um pouco a ver com o meu propósito, sabe, Ricardo? Porque eu, de verdade, quando eu migrei para gestão, a gente vai conversar isso durante o papo hoje aqui. Aí, quando eu olho para trás e, de repente, hoje eu penso assim no que eu estou fazendo, e assim, sempre está fazendo, é tudo temporário, né? Porque tudo passa. Um dos meus objetivos é causar impacto positivo na vida das pessoas. E aí, como eu sou gestor de saúde, eu penso nisso nas pessoas pacientes, nas pessoas médicos, nas pessoas colegas, nas pessoas acionistas. Então, é um propósito. Nem sempre a gente agrada, mas as nossas ações eu preciso trazer impacto positivo nelas. Então, é bom ouvir isso. Eu tava te falando que há algumas semanas aí gravei com o Emerson, seu antecessor, e você ainda não teve a oportunidade de assistir, mas terá. E como é que foi aí assumir esse bastão aí desse cara tão representativo no mercado de saúde e esse desafio aí que você está enfrentando agora? Cara, foi mesmo um misto de uma gigante responsabilidade e um respeito fora do normal pelo que ele fez aqui, né? O Emerson foi ele que me contratou, né? Então, assim, a gente estava trabalhando juntos aí há bastante tempo e, de certa forma, a gente trabalhava essa sucessão com outros planos, é claro, de que ela acontecesse de uma outra forma, cada um se posicionando de um outro jeito. A vida surpreende a gente, né? Mas eu aprendi muito, aprendo ainda, tá? A gente continua trocando muito, somos amigos. Então, temos aí um grande desafio na área de hospitais, por questões de mercado, contexto, reorganizações de dinâmicas até internas. Então, é um desafio grande, mas estou muito motivado. A gente tem aí entregas de curto, médio e longo prazo para fazer e tem um time muito bacana, grande parte dele montado pelo Emerson, assim, acho que é um dos grandes legados. Ele é um grande formador de time, assim, um dos grandes pontos fortes dele é gente. Ele é um cara muito bom para olhar e farejar se essa pessoa vai rodar ou não.
naquela cadeira. Então é isso, assim, a gente estamos animados aqui para continuar o legado que ele deixou. E qual é o tamanho hoje dessa responsabilidade, Rogério? Quantos hospitais hoje que estão envolvidos nessa história? E é país inteiro, né? Hoje nós temos 15 hospitais espalhados pelo Rio, São Paulo, Distrito Federal, Salvador, São Luís do Maranhão e Maringá, no Paraná. Então temos 15 hospitais, desde um hospital gigante, como o 9 de Julho, que é um hospital de 400 leitos, muito conhecido em São Paulo, até hospitais menores, como a gente tem lá em Maringá. E eles são bem heterogêneos, eles estão em momentos diferentes em seu estado de maturação, desenvolvimento e tudo. E isso gera uma complexidade maior, né? A gente não tem como tratar todos da mesma forma, ou ter necessariamente projetos que sejam aplicáveis em todos os hospitais. Então, essa nuance a gente tem que ter esse cuidado, que são mercados diferentes, tiers diferentes, e isso traz alguma complexidade aí na gestão desses hospitais. E as equipes, obviamente, são super heterogêneas também, né? Para lidar Total, com é. esses Porque a gente desafios diferentes precisa, também. exato, embora a gente tenha uma estrutura semelhante nos hospitais, quem a gente define como o talento o executivo ou o grupo de lideranças, obviamente precisa corresponder ao desafio daquela unidade, né? Do momento daquela unidade. E aí isso faz com que a gente eventualmente decida por perfis diferentes. E é diferente de eventualmente outras redes que estão mais maduras e têm mais hospitais e que já estabeleceram até um modo de funcionamento mais homogêneo. A gente é uma empresa recente de hospitais, né? Uma empresa que tem 3, 4 anos de hospitais, é uma empresa originalmente de medicina diagnóstica e que aí, até na pandemia, foi um super desafio, se reconstitui como um ecossistema, então com hospitais, diagnóstico, coordenação do cuidado, home care, corretora, e a partir daí precisa se constituir de forma diferente, ter seus ritos e métricas diferentes. Então, a área de hospitais é uma área que ainda está em evolução, né? Ela vem em evolução bem relevante ano após ano, e a gente quer continuar essa jornada aqui nessa passagem de bastão do Emerson. E você, obviamente, que aí tem que ter delicado de falar desse momento que vocês estão, mas como é que a empresa está vendo essas conversas e associações com a Mil de volta? Como é que está isso no mercado e como é que vocês veem como empresa possibilidades aí de uma associação tão relevante? Bom, olha só, a gente, até os nossos releases de resultados, né, são públicos, os calls a gente faz trimestralmente são públicos, a gente tem uma questão relativa à alavancagem, que entendemos que precisamos resolver, então reduzir aí o nível de endividamento. Recentemente, pelo menos da data da nossa gravação aqui, a família controladora fez um aporte. é, Vamos deixar isso aqui claro, né? Estamos gravando dia é, 4 de junho, então isso vai sair aqui bem depois, já vai ter concretizado alguma coisa dessa nossa conversa. Pois é. Então a família fez um aporte de capital, mas não é a única ação que a gente está mirando para resolver a alavancagem e resolver um posicionamento estratégico. Então, nós estamos considerando várias alternativas que possam endereçar esse tema da alavancagem e do nosso posicionamento estratégico na saúde do Brasil. Então, tem muitas conversas acontecendo, tem muitos cenários sendo avaliados. Obviamente, por ser uma companhia de capital aberto, os nossos comentários são bem restritos em relação a esses cenários, porque a gente não dá guidance aí para os investidores, mas faz parte aí do plano estratégico. Isso tem sido conversado com os investidores nos nossos calls. E, obviamente, como a gente inclusive já declarou na semana passada, esse tema que você citou aí é um tema que conversa com uma das possibilidades que temos pela frente. Mas se vai adiante, se não vai, enfim, a gente não vai comentar isso para não parecer que é rumor, tá? Uhum. Não, não, óbvio, com certeza. E voltando para o início de tudo, me conta, Rogério, para a gente voltar aí e finalizar nesse momento que a gente estava conversando. Da onde que o Dr. Rogério sai?
Como é que é a estrutura familiar, a ausência ou presença dos seus pais, como é que começa tudo? Conta aí. Cara, eu sou um primeiro filho, primeiro neto, tipo aquele protótipo mesmo, sabe? Tipicamente desbravador. Nenhum médico na família, então assim, nem pai, nem mãe. Para não dizer que nenhum, assim, da família do meu pai, primos, ele tem uma prima que é médica, enfim, mas a gente tinha pouco contato. E minha mãe advogada, meu pai militar. E eu sempre tive esse impulso pelo cuidado, sabe? Pelo cuidar do outro, muito interessado aí em relação às relações humanas. Moleque, né, tendo contato aí com biologia, escola, aquilo me chamou muita atenção. As ciências, de uma forma geral, me chamavam muita atenção. E aí eu acho que muito cedo eu reparei que eu queria ser médico, né? Na verdade, eu não queria ser médico, eu queria ser pediatra. Então, não, não ia fazer medicina, ia fazer pediatria. E como muitos de nós, a gente entra na faculdade querendo uma coisa, daqui a pouco descobre que não é bem aquilo que a gente quer, né? E passei no vestibular muito novo, então era moleque, com 16 anos, não tinha ideia de onde eu estava me metendo, achava que ia ser uma coisa e foi outra completamente diferente. E aí passei com 16, mas quando eu comecei o curso já estava com 17, e um desafio do caramba, né? Então eu morava na Barra, ia para Niterói, eu passei para a UF, né, para Federal Fluminense. Imagina, de um adolescente, criança que morava na Barra, estudava na Barra, ia de bicicleta para a escola, de repente pegava dois ônibus e uma barca para chegar à faculdade. Então, uma jornada assim de amadurecimento, de como pessoa, desbravar outras fronteiras, outras culturas, contato com gente diferente. Foi muito enriquecedor, assim, muito enriquecedor. Eu falo, eu tenho duas filhas, né? A mais velha diz que quer fazer medicina, e eu converso muito com elas o quanto que essa experiência da universidade, ela enriquece a gente, né? De ter contato com gente de, cara, faixa etárias diferentes, meios e origens diferentes, culturas diferentes, é muito enriquecedor. E aí, já que eu comecei a falar da pediatria, eu fui até o fim, jurando que eu ia fazer pediatria. Lá na UF, a gente tinha oportunidade no internato de escolher onde ia rodar, né? Tinha alguma coisa que era mandatória, outras eram opcionais. Eu, de cara, escolhi a pediatria, que era o que eu queria fazer desde que eu entrei na faculdade. E antes do final do rodízio, eu percebi que não era pediatria, porque eu descobri que realmente eu adorava as crianças saudáveis, que eu que eu, a minha paixão por criança era criança saudável, era brincar, era ser tio, não era ser médico. E também descobri que tinha uma questão ali com as mães que era mal elaborada na minha cabeça, né, da própria anamnese. Cara, como é que eu vou fazer uma anamnese e é o relato de uma outra pessoa, não é da própria pessoa que está doente? Uhum. E aí eu percebi que a pediatria é uma arte, nossa, quase sobre-humana e que eu acho que eu não tinha talento, não. Aí eu resolvi que eu ia ser pediatra de adulto. Então eu resolvi sair da pediatria e ir para a clínica médica, que era o que mais se aproximava ali de uma visão mais generalista, porque o meu perfil é bem generalista, inclusive na gestão. E aí foi esse movimento que eu fiz, migrei da pediatria para a medicina interna e para a clínica médica. E esse momento pré-faculdade, em termos de hobbies e do como é que passava o tempo? Era estudar, esporte? Como é que era o teu perfil? Cara, eu desde mais novo, e até hoje eu faço, eu amo nadar, né? A natação é algo que faz bem ao meu corpo e à minha mente, e eu desde muito cedo reconheci que isso era terapêutico para mim. Então eu me lembro do ano no vestibular, queria fazer medicina, queria tentar passar para a universidade pública, porque não ia ser fácil se tivesse que ter a despesa, né, das mensalidades e tudo na minha família.
E eu no final do dia, porque de manhã cedo eu não dava naquela época, eu sempre ia nadar. Eu nadava no Nevada, é um clube que nem existe mais, né? Foi demolido, construíram um condomínio e tudo. E aí algumas pessoas pilhadas comigo assim, pô, mas você vai, você não tem que ir para casa estudar? Eu falei, não, eu preciso desse momento aqui, de dar uma pausa. A água me faz um bem assim, fora do normal. E eu sempre procurei nadar em lugares com piscina ao céu aberto, né? Sem ser indoor. Porque aquele momento ali para mim é o momento que eu estou conectado com a natureza, com o ar, com a temperatura. Tem época do ano que tá frio, tem época do ano que tá quente. O ambiente mais controlado não me agrada, assim, de estar numa super academia, com a temperatura sempre a mesma. Então, eu gosto de olhar o céu. Então, você sabe, hoje eu estou num momento de vida que eu estou me dividindo entre São Paulo e o Rio, isso bagunçou um pouco a minha vida. Mas os dias que eu estou no Rio, eu nado no Mandala, que é um clube perto aí de onde eu moro, mesmo esquema. Piscina aberta, do lado da lagoa, do lado da praia, sinto o cheiro da maresia, olho para o céu. Então, me faz o. Só que agora, desde que eu passei a. Terminei a faculdade, eu nado de manhã cedo. Que aí eu preciso começar o dia assim. E recomendo para quem não faz exercício, eu recomendo, cara. Faz muito bem a saúde mental, a saúde física. Eu sou diabético, né? Então é uma outra Somos, ferramenta, assim. né? Somos. Somos. Então, assim, para mim faz todo sentido aqui. Quando é que você teve diagnóstico, Rogério? Com 30 eu sou diabético LADA, né? Então, aquele autoimune do adulto ali, tardio. E, e lido super bem com isso, assim. Às vezes, quando eu conto para algum amigo, às vezes que não sabe, é, e aí, ou eu faço insulina, né? Eu uso canetinha de insulina, aí alguém olha assim, é engraçado, assim, a expressão das pessoas, né? Às vezes as pessoas falam assim, puxa, caramba, pô, eu lamento. E eu não quero dar uma de poliana aqui, pessoal, mas o, o, o ter um corpo que tem uma condição física diferente me trouxe, assim, um nível de disciplina, de cuidado, de autoconsciência que eu levo para quase tudo na minha vida, assim, para minha carreira como gestor. Então, de novo, não é querer ser poliana, não, mas, óbvio, tem Mas suas isso eu queria questões. te perguntar. Eu tinha curiosidade disso. Você não tinha Não, esse nível de cuidado que você passou a não, ter depois do diagnóstico? passei. Eu sempre fiz exercício, mas não comia tão bem, né? E engraçado, né? Assim, a questão do diabetes, o fato de você refletir ou deveria refletir a cada refeição, cara, isso traz um nível de autoconsciência que a pessoa pode usar aquilo em quase tudo na vida dela, né? Porque uma das grandes armadilhas nossas é quando a gente se desarma demais e aí fala besteira, faz besteira, se expressa mal, fere os outros mais do que deveria numa relação normal. E eu realmente enxergo isso, sabe? Assim, o fato de você, eu uso para mim isso precisar ali ter um equilíbrio entre atividade física, gasto calórico, o uso da insulina, faz com que você tenha meios de fazer isso na sua vida de uma forma geral, né? Evitando outros tipos de excesso que não só na alimentação, ou outros tipos de negligência que às vezes a gente comete na nossa vida por estar fazendo uma série de coisas, então não está dando bola para aquele tipo de problema. Então eu lido numa boa. Quando abri o quadro, eu não, eu tenho ainda alguma insulina minha, então eu consigo, não é, eu uso insulina, obviamente, exógena, mas diferente de até crianças quando abrem o quadro que tem um esgotamento total, eu ainda tenho algum tipo de reserva. Isso me dá alguma qualidade de vida e como eu posso controlar de uma forma menos crítica, menos grave, embora, como a maior parte de diabéticos, faço hoje em dia uso de sensor, uso a canetinha, devo fazer umas 5, 6 injeções por dia, mas lido super bem com isso. E todo mundo lidou bem? Andréia, já as meninas estavam vivas já, né? Já tinham nascido. Ah, as crianças se assustam no início, né? Naquela época, furando o dedo, né? Enfim, depois é que
A gente vem lançar a mão dos recursos aí de tecnologia, mas lidam bem, lidam bem. E o fato de você ter aberto o diagnóstico pronto, eu digo tecnicamente falando, já médico formado, com residência feita, trabalhando, tendo as duas visões, né? Eu acho que a, a medicina e as faculdades, principalmente públicas, em relação ao contato que a gente tem com muitos pacientes, com pouco acesso e com um controle muito negativo. E até o Harrison mesmo, né? Você pega a teoria do Harrison, não é uma teoria hoje do diabético com bom controle, né? Sem dúvida. Expectativa de vida muito baixa, complicações em 100% dos pacientes. Como é que foi isso para você? O fato de você estar formado com essas notícias, como é que você Cara, levou isso? Ricardo, eu tomei um susto. Eu, durante um tempo, como vários pacientes com seus diagnósticos, eu neguei. Ah, não é possível. Vou fazer outro teste no Sério? Você futuro. negou? Sim. Eu passei por aquele momento assim. Aí depois que eu realizei, eu falei: caraca, então vou morrer mais cedo, vou isso, vou aquilo, assim, determinando algumas coisas. Como você falou, como os livros dizem, que os livros que a gente teve Uhum. acesso era uma outra medicina, um outro cuidado, né? Bem diferente. Então eu me conectei naquele momento com o que eu via de quadro de diabetes e muito diferente do que eu dizia para os meus pacientes, né? Porque eu fiz clínica e depois fiz reumatologia. Então, as doenças autoimunes, quando também a gente olha no livro, todas são floridas demais, catastróficas demais. E eu sempre dizia isso para meus pacientes. Né? Não, cara, peraí, tem quadros mais e menos acentuados, mas quando eu passei por isso, no primeiro momento eu olhava o pior cenário. E eu não sou a pessoa, não sou pessimista e nem costumo catastrofizar. Mas eu olhei, cara, eu estatisticamente vou morrer mais cedo, tem mais chance disso, mais chance daquilo. Mas foi bom, porque isso também me impulsionou a pensar o que está aí ao meu alcance para reverter aquela tendência. E aí, e isso é muito minha característica, né? Assim, eu vivencio rápido, assim, luto, notícia ruim, eu passo muito rápido, eu viro a página muito rápido. Então, esse momento aí de primeiro negação e depois de pensar que, pô, isso vai determinar algumas coisas na minha vida negativamente, eu virei rápido e falei, não, o que eu vou fazer com isso que eu recebi? E é isso, até hoje eu acho que eu como bem, eu acho que eu faço bastante exercício, eu acho que eu me cuido bem, com todas as dificuldades, né, de quem trabalha, de quem. E no momento eu estou trabalhando em mais de uma cidade, então minha família mora no Rio, eu venho para São Paulo toda segunda-feira cedo, então é óbvio que muda a minha rotina. Segunda-feira já não dá mais pra fazer exercício, antes eu fazia 5 vezes, 6 vezes na semana, mas tudo bem, a gente adapta aí de um outro jeito. Em que momento que você estava, cara, quando teve o diagnóstico? Você tava Cara, aqui em Jacarepaguá? estava em Jacarepaguá. A Andréia estava grávida da Olivia, não, foi um pouco antes, foi da Laís. Estava em Jacarepaguá, tinha ganho Você um era pouco 100% assistência ainda. com 30, 18, era sim. Eu estava já migrando. Como é que foi lá em Jacarepaguá? Chegou um momento que eu liderava equipes médicas. E aí eu sempre fui de dar muita ideia, muita sugestão, me meter. A André diz que eu dou pitaco em tudo. E aí, então ajuda aqui em contas médicas, faturamento, enfim. Depois eu comecei a fazer a parte comercial, então eu estava talvez 50-50%, fazendo um pouco de gestão de equipe de assistência, né, indicador assistencial e tudo, metade já olhando um pouco de contas médicas, faturamento, relacionamento com a operadora. Provavelmente foi nessa época aí. Tá, mas não tem. Eu nem estava pensando sobre isso, mas você me deu aqui uma ideia. Você estava muito pressionado? O diagnóstico Não, pode ter não, aberto? Não? não, zero.
Nossa, a pressão só aumentando após ano. Nessa época, eu acho que eu não Aham. tenho pressão nenhuma se eu fosse comparar com o que a gente vive hoje em dia, com o mercado do jeito que está hoje em dia, com a complexidade que a gente vive hoje em dia, né? Nossa, o mundo era muito diferente, muito diferente. Não, não foi pressão, não. Eu, cara, para mim, isso é muito meu, isso, né? Assim, então vou abrir meu coração aqui. Eu acho que poderia ter aberto muito antes. Eu acho que eu tive uma moratória, sabe assim? Até por questões genéticas, tudo, acho que eu tinha tudo para ter aberto mais cedo. Então eu olho, para mim, abriu tarde, né? Ali com 30 e poucos, abriu tarde. Eu tô com 48 agora. Então eu tinha ganho peso naquele momento, mas como eu sempre fiz exercício, eu comecei a ter hipoglicemia fazendo exercício, assim, correndo. Então, se eu não comesse bem, eu tinha hipoglicemia, o que era estranho para um adulto saudável, né? E aí, obviamente, eu fui olhar, e aí eu na verdade, eu estava já hiperglicêmico e na hora do exercício estava totalmente desbalanceado e fazia hipoglicemia. Sim. É. E o que é difícil de perceber, né? Você acaba não Sim, aceitando, né? exato. Cara, não, faz todo sentido. E um passo atrás só, para entrar no Jacarepaguá, que eu tô curioso aqui. Por que da reumato? Onde é que aparece aí as doenças autoimunes na É, clínica? essa é uma ótima pergunta. Eu fiz faculdade na UF, né? Então, eu fiz faculdade Hum, na UF, na Federal Fluminense, e o hospital lá universitário é o Antônio Pedro. E lá tem uma característica, eu sempre, enfim, depois que eu te disse que eu migrei da pediatria para a clínica médica, eu queria ser o típico clínico geral, como os pacientes falam. tá. Então, não tinha nenhum interesse em ir para a especialidade. E aí a gente vê como é que é a nossa trajetória, né, por onde a gente passa, as pessoas que tocam a nossa vida, como elas impactam. Completamente. Na residência da clínica médica, no Antônio Pedro não tem enfermaria de reumato, só tem ambulatório de reumato. Então, todas as colagenoses ficavam na clínica médica. Uhum. E aí, tinha um super mestre lá, que eu tive até, a vida me deu a felicidade de reencontrar com ele recentemente, que era o Ricardo Carneiro, professor, uma autoridade em clínica médica em Niterói. Essas doenças ficavam todas na enfermaria dele. Então, a enfermaria dele, embora fosse enfermaria de clínica, que tinha lá? Era lúpus, reumatoide, vasculite, porque as outras doenças acabam ficando nos outros professores de clínica médica, tudo no andar de clínica médica. E aí eu pensei, pô, eu vou estudar um pouco mais isso aqui. Não era para ser especialista, era para me aprofundar numa área de conhecimento. Então, eu resolvi sair da clínica e depois ir para reumato, nesse sentido. E exatamente era o meu objetivo. Tanto que depois que eu fiz reumato e comecei a trabalhar, eu não tinha muito interesse em patologia regional, né? Não fazia muito minha cabeça. Eu gostava ali de colagenose, doença autoimune, de vasculite, que era para mim como era um aperfeiçoamento da minha vivência como Uhum. clínico, né? Então foi assim que a reumato apareceu na minha vida. E teu perfil é de emergência, de PS ou de consultório? Meu perfil é de paciente internado, de apartamento, Passar enfermaria, visita. passar visita. Fiz CTI, como todo mundo, que, né, precisava ganhar dinheiro, precisava dar plantão, né, precisava juntar dinheiro para casar. Então, fiz emergência, fiz CTI. Mas onde minha alma brilhava era o consultório e ali, especialmente o hospital, cara. Eu sempre tive muita ligação com o hospital. A rotina, assim, de chegar de manhã. E é curioso falar isso porque a minha esposa é dermato. E ela dizia o contrário. Ela odiava paciente deitado, de todo dia tá lá, bom dia, seu fulano. O senhor dormiu bem, evacuou, teve dor, né? Isso eu gostava, eu gostava. E tanto que eu fui na saúde privada, fui para fazer isso, e aí até hoje eu estou metido em hospital, né? Eu curto assim a história de alguém chegar no hospital de um jeito, sair completamente de outro, ou com diagnóstico, se internou para fazer diagnóstico, ou com uma grande intervenção tendo acontecido ali naquele momento, que muda o curso da pessoa num curto espaço de tempo. O hospital é uma coisa que me encanta. E, obviamente, como complemento ao hospital, eu fazia consultório,
para depois ver esses pacientes que eu conhecia durante o hospital e continuava. Então, 100% do meu consultório vinha do hospital, de pacientes que eu atendia no hospital. E aí eu fazia clínica, fazia reumatologia, sempre esses pacientes. Depois, obviamente, um indica, outro indica, mas o nascedouro do consultório foram os egressos dos pacientes que eu atendia no hospital, né? E como é que foi o teu início, de vida? Você começa a trabalhar em Jacarepaguá terminando clínica, né? Você não tinha especialidade ainda de reumato. É, eu começo lá, engraçado, né, cara? Assim, nessa coisa de ter que trabalhar em um monte de lugar, tem uma época da minha vida que eu trabalhava de domingo a domingo. Eu tinha um colega de um plantão em Bom Sucesso, no Hospital Geral de Bom Sucesso, que Uhum. ele tinha sido convidado lá nesse hospital de Jacarepaguá, o Hospital de Clínica de Jacarepaguá. Naquela época ainda não era da UHG, né, não era da Mil. E aí ele foi convidado para assumir a equipe clínica do hospital, assim, justamente a medicina interna, pacientes internados. E ele falou, pô, mas eu não posso assumir sozinho, preciso de alguém. E aí eu sei que ele convidou 3 pessoas, conhecidos. E as pessoas foram dizendo não, não, não. E aí acho que eu fui o quarto que ele lembrou ali. E aí ele me chamou. Eu pensei, por que não, né? Vai dizer não, eu pensei, por que não? E foi assim, eu acho que eu estava, se eu não me engano, eu estava na residência de reumato. Eu estava fazendo residência de reumato. E aí eu fui para dividir com ele, falei, cara, eu tô fazendo residência, eu vou ter aqui basicamente 2 tardes, mas eu vou ter os finais de semana. Mas essa coisa de jovem que quer abraçar o mundo com as pernas, foi assim que eu cheguei lá. E aí, com o tempo, eu fui assumindo mais responsabilidades, mais papéis, mais trabalho. E eu cheguei lá para isso, para tocar a equipe clínica. Tipo assim, o hospital devia ter na época 150 leitos, e hospital na Zona Oeste do Rio, não é um hospital com perfil de médico assistente. Então, o paciente, em geral, um hospital como esse interna sem dono, né? Interna sem médico. E aí o médico era os médicos próprios do hospital. E aí fui fazer aquilo que eu amava fazer, só que eu fazia em hospital público, que era ver paciente internado. Eu sempre fui um excelente médico, assim, excelente relação médico-paciente. Então, me conectava rápido aí com os pacientes, com os familiares. Foi assim que eu cheguei lá, em Jacarepaguá, e fui crescendo. Mas eu queria, de certa forma, trazer aí um paralelo para os dias atuais e aí para a tua filha futura médica e para os colegas aí que estão formando. Acaba que é outro momento e outra realidade. Mas meu ponto tinha uma dificuldade de fechar conta, era tudo uma maravilha. Onde eu quero chegar com isso? Eu outro dia estava atendendo um diretor de uma OS, cara. E aí ele falou que contratou um filho de uma médica e o recém-formado estava ganhando entre 20 e 25 mil reais. E dava plantão todos os outros dias que não estava trabalhando na OS. Chegando aí a uma remuneração de algo em torno de 35, 40 mil reais. E o cara começou a dormir no trabalho da OS. E ele foi obrigado a afastar o rapaz e foi conversar com a mãe, falando: tem alguma necessidade do teu filho com boas condições ir atrás desse dinheiro todo, morando com você nesse momento de vida? E aí é que é o paralelo que eu queria trazer. Como é que foi tua realidade? Era assim? Tava tudo uma maravilha? O objetivo era trocar de carro? Ou tinha uma constituição familiar aí? Conta aí, como é que foi isso? Não, cara, zero, totalmente o contrário. Assim, eu estava terminando aí a segunda residência, então tinha uma carga horária bem presa na residência, eu fazia no Hospital de Servidores do Estado, e com a bolsa de residente, isso no ano 2000, 99, 2000, a bolsa era muito menor do que é hoje. Tu tava E casado não, né? não, eu casei em 2001. Eu casei em 2001. Eu casei no final do R2, no R2 de reumato. Estou casado há bastante tempo, esse ano a gente faz 23 anos. E aí, eu dava um plantão aqui, outro plantão ali, como todo mundo, mas longe dessa remuneração.
O objetivo era poder casar. A gente já namorava, queria casar. A gente queria casar, a André trabalhava dessa também, juntar dinheiro. E tanto que quando eu fui para Jacarepaguá, e assim, gente, dificuldade pra caramba. Um lugar era cooperativa, o outro lugar era outro modelo, aí, atrasava pagamento. O próprio Hospital de Jacarepaguá, como toda empresa de governança familiar, né, sem estar ligado a nenhum grande grupo, uma grande operadora que não pagasse a fatura, a conta não fechava aquele mês. E aí, obviamente, um hospital como esse escolhe que tipo de conta para postergar? Conta de médico, né? Não, conversa com o médico, olha, não dá nota fiscal esse mês, joga no outro. Cara, dificuldade pra caramba, pra caramba. É, mas eu falo isso também com as minhas filhas, independente de fazerem medicina ou não, e eu, como gestor de saúde, eu vejo como que essa geração está diferente, sabe? Uhum. O pessoal que tem se formado não tem querido dar plantão final de semana, sábado, tem escolhido. Cara, eu trabalhei de domingo a domingo durante muito tempo, muito tempo. E eu tenho certeza que isso me trouxe até aqui, sabe? Ter passado Uhum. por todas essas fases me trouxe até aqui. E quando eu digo me trouxe até aqui, não é a posição que eu ocupo hoje, mas é a Uhum. pessoa que eu me tornei hoje, sabe? Porque acho que as posições elas passam, mas o nível de seriedade, comprometimento, disciplina, resiliência, adaptabilidade, acho que tem vários tijolinhos aí desde essas épocas aí de dificuldades assim que a gente dificuldade e incerteza, né? Dificuldade e incerteza ao mesmo tempo. E como é que você vê ficar tanto tempo no mesmo local? Jacarepaguá foi uma escola para você, né? Foi. Isso acontece, eu não queria ser executivo. Eu era um médico. Médico que fazia medicina no hospital e que começou, abre aspas, a ajudar na gestão. Então, para mim ali, eu falo isso sem nenhum tipo de vergonha, Quando você gente. começou a ajudar, você não ganhava nada para ajudar? Ganhava, lógico que ganhava. Mas não era meu objetivo fim ali. E eu era tão envolvido com o hospital que eu me comportava como se eu fosse da família, sabe? Como se eu fosse, vou usar aspas de novo aqui, como se eu fosse herdeiro. Porque Uhum. como é que é o comportamento do herdeiro? O herdeiro ele não pensa que, não, eu vou ficar ligado para ter um convite, para ir para outra empresa, uma empresa maior, Uhum. fazer carreira. Eu não pensava isso. Eu tinha ali um outro tipo de vínculo com aquela instituição. Era um hospital pequeno que estava crescendo. Eu vi o impacto do meu trabalho lá, ajudando o hospital a crescer, fazer MBA, mas toda a minha energia eu canalizava para aquele hospital e pelo vínculo que eu criei, obviamente com os sócios, né? Inclusive com o Zé Carlos Abraão, que era o sócio que tocava, que depois veio a ser presidente da ANS. Então, e ele que despertou muito em mim. Cara, você leva jeito para gestão, faz isso, faz aquilo outro. Então, eu não. É muito engraçado, de vez em quando eu paro para pensar isso, né? Em quem eu sou hoje e como eu me comportava naquela época. Cara, se qualquer pessoa me chamasse para ir para trabalhar em outro lugar, eu dizia, não, 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 vou não, tô aqui. Né? Era quase minha família. E aí, obviamente, as coisas vão acontecendo, o hospital passa por um M&A, é incorporado por um grande grupo. Então, é por isso que eu fico tanto tempo, porque para mim eu ficaria lá até hoje, talvez, tá? Com a cabeça que eu tinha na época, estaria lá até hoje. É, obviamente, eu fui crescendo, fui melhorando a remuneração, melhorando a autonomia, fui vendo que tinha um grande impacto, fazendo outros contatos, mas canalizado para aquela instituição de saúde. E aí, obviamente, depois que passa por um M&A e se torna membro de uma grande corporação, já uma multinacional, um mundo se abre e aí a gente continua a caminhar, né? Porque aí você perde o vínculo pessoal, você perde o vínculo com aquela instituição e passa a ter uma ideia de, não, como é que eu posso crescer agora e fazer isso numa escala maior? E aí tem um papo muito legal que foi com o Edson Bueno. O Edson ainda estava aí tocando a mil, já tinha vendido para o HG, mas ele era presidente.
E eu, cara, já contei essa história algumas vezes, assim, para algumas pessoas, inclusive pro Pedro, filho dele, que a gente depois passou a trabalhar junto. Na primeira vez que a gente esteve juntos, o Edson tinha o hábito de visitar hospitais sábado. E, e aí, junto, sabe, 3 hospitais. Então, sábado foi logo depois da aquisição. Eu já tinha tido alguns contatos durante o M&A, porque, enfim, um hospital pequeno, familiar, não era um M&A que tem uma boutique de investimentos, uma EY, uma PwC, nada. Eram as pessoas dali que faziam os relatórios, é, que falavam inglês, no caso, com a due diligence lá, os americanos. No hospital, acho que eu e mais um que falava inglês. E aí, na primeira interação com o Edson, eu apresentei o hospital, apresentei, enfim, fiz a apresentação lá. Eu era gerente comercial e ajudava o diretor médico, era dois aí do diretor médico. E aí, o hospital tinha, do outro lado da rua, tinha uma casa que era administração, né? E aí, a gente estava atravessando a rua, ele me puxa, ele enorme de alto, ele me puxa assim, depois eu já tinha rodado o hospital todo com ele, feito a apresentação toda com ele. Primeiro dia, Ricardo, primeiro dia que ele me viu assim, corpo a corpo. Ele me puxa num canto para que a comitiva toda não ouvisse, né? Porque geralmente ele estava em volta de 2.000 pessoas. Ele me puxa num canto assim, perto de um poste, e fala assim: Olha, esse hospital aqui é muito pequeno para você. Eu vou querer que você faça outras coisas. Aí eu falei: Beleza, conta comigo. Assim, ele é uma pessoa incrível, né? Então ele tinha um olhar assim, sniper. Ele mirava e dizia serve, não serve, tá? Com a mesma velocidade também. Do que serve, é bom e é ruim. É, é campeão ou não. E aí, a partir daí, obviamente, muitas outras oportunidades foram acontecendo e eu fui me desenvolvendo. Ah, então você tem novas oportunidades no hospital mesmo. Então, assim, esse turning point aí do Edson fez aí uma mudança relevante na tua vida. Ah, sem dúvida. Assim, quando o hospital foi adquirido, eu fazia o comercial do hospital. Então, eu já tocava a área comercial do hospital. Então, relacionamento com todas as fontes pagadoras e tudo, já me relacionava com a Mil, na qualidade de prestador. E aí, quando foi adquirido, logo depois, foi muito rápido, a Mil pediu então que eu fizesse o comercial dos outros hospitais do Rio, além do HCJ. Então, quando foi adquirido, eu era comercial de um hospital, e aí passei a olhar a área comercial dos outros hospitais. Na época eram 3, depois foram 4, depois veio um em Brasília, no Paraná, Ah, mas eles adquiriram, quando adquiriu já era o HG? já, já. A Ah, diferença entendi. é que a UHG O naquele Edson estava à momento, frente ainda, né? o Edson à frente ainda. Então, eu já tinha Era aqueles feito a anos. venda para o UHG, mas era a mesma administração. O Edson era presidente, o board era o mesmo. Dali em diante é que começaram a acelerar as modificações. Aí, 1 ou 2 anos depois, o Edson sai da presidência, em seguida vem falecer, e aí as outras mudanças vieram de forma mais aceleradas. Não, e isso, o acaso não existe, né? Mas assim, é próximo, né? A, o contato que você tem com ele e o fim da jornada dele quando é que foi a venda? Foi o quê? Foram, 15? foram 2 anos, foram 2 anos. E aí o que aconteceu? Toquei comercial. 1 ano depois da aquisição, não, talvez 2 anos, mas aí o Edson já não estava mais. Nessa fase do comercial, eu tive alguns contatos, e aí depois eu fui convidado para ser o diretor-geral desse mesmo hospital. E foi um negócio legal, assim, para mim, porque aquele hospital que foi o berço da minha formação como executivo, né? Eu volto a ele mais tarde como o diretor executivo dele, como o número um dele. E a diferença é que antes era uma empresa familiar, uma governança familiar, embora não eram familiares entre si, mas eram sócios, colegas de faculdade, colegas de medicina. E quando eu volto para ser o diretor geral dele, pô, no momento ótimo, porque a UHG ainda está aportando muito dinheiro no Brasil, fazendo investimento. Então, assim, você não tinha limites
de pensar num plano diretor, crescimento, subir um outro prédio, uma outra torre, construir sala cirúrgica, expandir. Então, uma delícia poder, eu que tinha um vínculo emocional com o hospital, poder sonhar grande. E não, isso aqui vai ser isso, vai ser aquilo outro. Foi muito prazeroso. Como tudo na minha vida durou muito pouco, porque se você for olhar, eu vou mudando de cadeira muito rápido. Isso me traz uma angústia até, tá? Porque eu fico com a sensação de que eu não completei alguma coisa. Mas vou em frente. Então, eu fico um ano só lá, como diretor geral, e aí me pedem para eu ir para o Pasteur, que é o maior hospital da AMIL no Rio, e aí para assumir um desafio maior, enfim, aí as coisas continuam acontecendo, eu mudando de cadeira, de responsabilidade, e eu tô nessas mudanças até hoje. Não, mas peraí, você também teve o teu período sabático aí de estabilidade foi grande, né, pô? Você se preparou muito para essas mudanças aí rápidas. Não, total. Você está chamando de sabático o período que eu fiquei lá? O período de Jacarepaguá, aí, você fica 15 anos, você fica É, lá, sim, sem dúvida. sem Sem grandes dúvida. mudanças. Aí a gente já passa por um divino, cara. Você está Verdade. sendo Não, preparado para todas essas mudanças aí. Esse teu você está certo. amadurecimento, pô. Você está certo. Se eu botar todas as mudanças desde a minha entrada lá e dividir pelo número de anos, talvez dilua um pouco mais pelo tempo que eu fiquei lá fazendo na mesma cadeira. Você está certo. E um ponto que você citou, que passou aqui, e eu queria que você comentasse. Por que você buscou o MBA? Como é que foi esse momento de querer evoluir, de querer ter mais técnica? Você estava nessa transição aí dentro de Jacarepaguá. Quando é que você percebeu, tipo, assim, eu preciso disso aqui? E você se arrependeu? Valeu a pena? Como foi? Não, foi assim, em 2006, quando a Laís nasceu, minha filha mais velha, foi exatamente naquele momento que eu saí completamente da assistência. Fazia o meu consultório particular, os Ah, teve horários. data? Eu lembro bem, foi bem quando ela nasceu, foi a mesma época. E aí, ali eu passei a atuar no hospital só na gestão. E aí eu comecei a fazer alguns cursos menores, congressos de gestão. A Mil fazia muitas coisas legais para os prestadores na época. E aí eu decidi que eu queria fazer um MBA. E aí o hospital super apoiou, não só apoiou, como investiu. E, e tem um lance interessante nessa história do MBA, Ricardo, que assim, eu sempre quis estudar na FRJ. Aham. Então, eu meti desde moleque, que eu quando eu queria fazer medicina, que já na FRJ. Não passei no vestibular para FRJ. Aí, depois da residência, aí na residência eu queria fazer UF. Quando eu decidi fazer reumato, aí eu queria fazer na FRJ, no fundão. Só que lá eu tinha que fazer a clínica de novo. Eles não abriam mão do primeiro ano de clínica lá. Falei, cara, não, eu já queria casar, não fiz. E aí, quando eu fui fazer o MBA, eu falei, não, agora eu vou fazer do COPEAD, né? Essa coisa de querer estar naquela instituição. E aí eu fiz no COPEAD, cara, eu tenho uma excelente memória, foi muito importante para mim. Como tudo que eu faço, eu me dediquei assim profundamente. Então, eu sempre fui meio aquele CDF, né? Então, assim, putz, nota máxima em tudo, não falto, não chego atrasado. Então, na minha formação, não foi só um papel na parede, tá? Na minha formação, e você perguntou por quê. Então, em 2006, eu já estava já migrando 100% gestão, comecei a estudar algumas coisas, sempre fui muito autodidata, ler artigo, ler livro de gestão, mas aí eu senti que eu precisava de uma sistematização, de uma formação. Em 2009, eu entro no COPEAD, faço o MBA Saúde, acho que hoje é um pouco diferente o formato, e foi maravilhoso, cara, maravilhoso. E eu só fico confuso com uma coisa, que é a questão de datas. É, Até conversando com muita gente que foi a mil, o Edson tinha esse estímulo. Emerson até mesmo foi um. Emerson, na verdade, tem uma fala diferente, né? Que ele fala se não me engano, que o Edson falou para ele não fazer MBA. E aí ele faz e depois ele falou que não gostou tanto de ter feito. É,
se não me falha a memória. Mas você faz em 2009 e a Mil não tinha entrado no hospital ainda, já tinha. Não, não, só entrou em 2015. Eu fiz Então, ainda. então essa tua busca foi tua. Não, tinha nada a ver com a Mil, muito antes da Mil. Assim, em 2006 eu tinha migrado para 100% gestão, 6 para 7, e aí decidi estudar. Fui super incentivado, né, pelo Você diretor-presidente. entra 6 no MBA, você termina 9 que você termina? Não, 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 não. Em 2006 eu passo a fazer só gestão. Aí passo a me Tá, dedicar mais a estudar. E aí decido fazer o MBA. Eu entro, é um ano de curso, né? Eu entro em 2009 e termino em 2009. perfeito. Tá bom, entendi, entendi. Não, eu fiz MBA, eu fiz GV, né? Pô, cara, pra mim foi muito importante de abrir cabeça, cara. Eu formei em 2005. Eu fiz MBA em 2012. Isso é uma coisa que eu venho conversando com muita gente, né? Como incluir um pouquinho essa história de gestão, empreendedorismo e inovação dentro da grade, né? Mesmo que seja optativa. É difícil, né? Porque a grade é muito extensa, né? Tem muita coisa para dar, né? O curso já é muito grande, né? Mas assim, várias pessoas conversam comigo sobre MBA. A minha resposta é: depende do estágio que ela esteja de vida. Então, assim, se alguém que já está super mergulhado na gestão, talvez vá chover no molhado. Naquele momento, lembrando, eu estava numa empresa de governança familiar, começando a dar meus Uhum. primeiros passos na gestão, e eu no MBA, cara, matemática financeira. Eu nunca tinha visto matemática financeira na minha vida. Eu vi ali, os professores são sensacionais. É, custos, marketing, estudar um pouco sobre o perfil do consumidor, até sistemas de saúde, coisas que eu só tinha visto na faculdade lá É. atrás, mas olhar um pouco o sistema de saúde, o privado, para mim foi muito importante. Foi muito importante. Não, eu tenho essa visão também. Para mim, abriu a cabeça de uma forma absurda, absurda. Eu recomendo muito, falo muito bem para as pessoas, apesar de já ter alguns colegas já que, obviamente, não gostaram e não existe a unanimidade, como a gente já conversou, Claro, né? com certeza. E outro ponto relevante, onde é que aparece aí a questão da espiritualidade, da religiosidade aí na tua vida? Você, não sei se você sabe, mas minha mãe é sua fã, né? Sua telespectadora aí de SEMA e fala que suas palestras são magníficas. Como é que aparece isso daí na tua vida, cara? Cara, eu sempre fui uma pessoa ligada à religião. É engraçado isso. Então, assim, eu sou de família católica e eu sempre gostei. Eu não precisava, ninguém me estimulava, assim. Eu gostava de ir à igreja, gostava de ir à missa ali no domingo. Então, a religiosidade sempre fez parte de mim. Eu não sei dizer nem quando que ela começa, porque eu não lembro. Quando eu devia ter ali uns 14 para 15, acontece a primeira morte de alguém próximo a mim, que foi meu avô paterno. Ele nem era tão próximo afetivamente, mas era um laço próximo, né? Uhum, E ali, embora e eu era, como eu já disse, me considerava uma pessoa religiosa dentro daquela teologia. Quando eu me deparo com a morte de alguém próximo, eu começo a me questionar sobre uma série de coisas, o que aconteceria depois, e começo a explorar aqueles assuntos, e eu não me sinto respondido dentro de onde eu estava. E aí eu começo a buscar. Então eu, moleque, sei lá, tinha 14 para 15, ele morreu em 91, então eu acho que eu ia fazer 16, 15 anos por aí. Eu começo a buscar, e aí eu tenho acesso à doutrina espírita, e para mim foi como se tudo se encaixasse. Então, aquela pessoa que sempre teve afinidade com o extrafísico, né, com a divindade, com algo um pouco mais existencial, que sempre fez parte de mim,
só mudou a codificação, o idioma ou a roupagem para o que a gente hoje chama de doutrina espírita ou espiritismo. E para mim conectou muito rápido, fez muito sentido. E desde então eu me considero um espírita, sou praticante, sou voluntário, e é por isso que sua mãe me conhece, né? Então, é o que me faz muito bem, assim. E, de novo, e que eu acho que a religião, de uma forma geral, eu acho que a espiritualidade, assim, não é nem a religião formal, porque nem todo mundo precisa de uma religião formal, né? Mas você poder se conectar com algo extrafísico tem um poder de mudar a sua visão de mundo, a sua visão sobre você mesmo, a sua visão sobre as pessoas, a sua visão sobre o mundo, sobre a vida. E eu acho que tem um potencial gigante, assim, de engrandecer a pessoa, sabe? Como é que você vê essa conexão da medicina, da espiritualidade, te levou para outros locais, te trouxe benefícios, ou você, Não, total, caixinhas total. separadas? Não, total. Eu sou muito cuidadoso, né? Então, no meu meio social, até trabalho, nem sou de falar muito, porque eu fico com cuidado de não parecer que está fazendo proselitismo, sabe? Assim, eu quero convencer daquilo que eu acredito. E zero, porque eu, de fato, tenho muitos amigos de várias religiões e eu acho que tem vários caminhos diferentes para a gente chegar no mesmo lugar. Então, não acho que isso seja algo dogmático. Mas na medicina, enquanto eu atuava como médico, eu usava muito na minha relação com os pacientes, deles lidarem com a morte, né? Eu fiz reumatologia depois, a gente tem algumas doenças bem graves e perdi muitos pacientes. Esse meu lado aí da questão da espiritualidade sempre ajudou muito na minha relação com os pacientes. E eu acho que me ajuda muito na minha vida como gestor também, sabe? Da forma com que eu lido com os times, com os problemas, com os desafios. Isso eu entendo que isso sempre me ajuda muito. Com a minha família, com os amigos, com todo mundo, né? Não tem como dissociar, né? Botar em duas caixinhas. E como é que dá para fazer isso tudo, cara? Como é que você ainda nada de manhã, porra? Eu não sei te responder essa pergunta, porque é verdade, cara. Eu me pergunto isso com alguma frequência. Mas sabe o que que eu acho? Eu acho que, na verdade, é sobrevivência. É sobrevivência. Eu acho que sem isso, sem o exercício, sem a minha prática espiritual, eu acho que eu não conseguiria fazer todas as coisas. Acho que é o contrário, sabe? A gente pensa assim, pô, como é que você consegue fazer tudo e fazer isso? Acho que é o contrário. Acho que se eu não tivesse todas essas dimensões da minha vida equilibradas, a minha família, o meu trabalho, a minha religião, a minha saúde, e eu visualizo muito bem isso, sabe, no meu dia a dia, assim, né? As minhas dimensões do ser e o que eu quero para cada uma delas. Mas se eu não equilibrar bem, eu tenho certeza que eu posso estar achando que eu estou canalizando para o meu trabalho, mas eu talvez não vá ter o mesmo rendimento que eu tenho hoje, porque talvez eu venha passar do ponto, talvez eu venha hipervalorizar alguma coisa. Então, poder olhar de cima assim e ver que eu não sou só uma coisa, eu sou várias coisas. Eu sou Rogério, executivo da empresa tal. Não, não sou isso, eu estou isso. Eu sou bem mais do que isso. E eu acho que isso, na verdade, me ajuda a poder atuar melhor, ter mais impacto, né, nas empresas que eu estou à frente. E aí a gente dá uma volta, que eu queria trazer esse teu lado e essa tua estabilidade para a gente entrar nesse momento que você estava falando de certa angústia sua e de ciclos menores. Então você é uma pessoa completamente estável, que tem um baita de um equilíbrio familiar, pelo menos essa é a minha percepção, vendo você e tua família, é, crescimento profissional e tudo mais. E aí você entra numa ciranda e num ciclo de ciclos menores.
que como foram esses ciclos? Você foi tirado, você foi optando. Como é que foi esse momento aí da tua vida que começa em 19, né? É, Ou no Pasteur já entra esse ciclo? Pasteur, né? não, eu acho que essa nova fase de ciclos mais curtos, ela começa quando eu ingresso na AMIU através da aquisição do HCJ. Tá. Dali até hoje, eu não fiquei 2 anos na mesma cadeira. De lá, ou seja, de 2015, nesses últimos 10 anos, eu mudei de cadeira numa velocidade sempre menor que 2 anos. O que eu fiquei fazendo mais tempo, eu estava com dois chapéus. Então, o comercial eu fiz mais tempo. Mas durante algum tempo eu era comercial e alguma outra coisa. E essa outra coisa eu rodava. E, e é muito legal, né? A gente falou já do Emerson aqui algumas vezes. Quando a gente estava conversando para ele me contratar, me namorando, ele me convidou, eu estava na Fresenius nessa época. E aí o Emerson é um cara de outro planeta, assim. E ele tem um nível de transparência, de autenticidade que pouca gente tem. E, obviamente, nem todo mundo sabe lidar com isso, né? Com as pessoas muito autênticas, nem todo mundo sabe lidar com isso. Eu adoro. E aí, quando a gente estava conversando, ele falou assim: Ó, Rogério, se você é uma pessoa muito estável, gosta de estabilidade, gosta de saber onde vai estar daqui a 5 anos, cara, a DASA não é para você. Então, eu sempre brinco que eu não posso dizer que eu fui enganado, porque eu não fui enganado. Ele falou: é isso aqui. Só que eu já vinha nesse ciclo, né? E de ciclos curtos, e muda de cadeira, muda de cadeira, muda de cadeira. Passei pela Fresenius, fiquei lá 1 ano e meio, não tinha intenção de sair, e aí, e aí pode ser o que você já puxou hoje aqui, pode ser o meu lado espiritual também. Racionalmente, cara, eu preciso fechar um ciclo aqui, eu preciso é, terminar uma história. Ao mesmo tempo, eu me senti convocado ali para uma outra missão, sabe? O convite do Emerson, ele sabe disso. Que o peso foi dele, não foi a empresa. Não foi, não, cara, eu me conectei com ele ali. Não, cara, acho que eu vou atrás desse projeto aqui. Era um projeto super bacana. A empresa ia se reformular, fazer um IPO, ia juntar com várias outras empresas. Assim, tinha um super projeto à frente. Eu queria fazer parte disso desde o início. Né? Disse, cara, eu estava aqui desde o dia 1 dessa formação. E então, acho que foi meio assim. E sempre no sentido de, cara, tem um convite, fazer um negócio maior, alguém acha que eu vou contribuir mais, que eu posso fazer diferença naquela outra cadeira na mesma organização, beleza, vou lá. Então, eu brinco que eu tinha vários amigos médicos que eram bombeiros, vários, né? Aqui no Rio, a gente teve uma geração de médicos, na Mil principalmente, de médicos bombeiros. E eu admirava pra caramba ali aquela corporação. Eu não fui. E eu me sinto bombeiro na gestão, porque eu vou sempre apagando incêndio. Então, assim, não, tem um problema aqui, vá, Rogério, sai daqui e vai para lá. Então, eu vou acabando sendo um pouco esse bombeiro aí na gestão. E como é que é para você? Como é que está sendo para você ser cativado e apaixonado por esse projeto que eu sinceramente sempre defendi, já até convidei o Pedro para participar uma vez aqui. Espero que algum dia ele aceite. Para contar essa jornada e, ao mesmo tempo, vocês estarem vivendo hoje essa reformulação por esse resultado financeiro que não foi o esperado, por inúmeras mudanças que não vem ao caso aqui a gente entrar. Mas o teu ponto de vista de ter essa euforia toda e esse sex appeal que o projeto do ecossistema DASA envolveu todo o mercado e, ao mesmo tempo, hoje você está tendo que trazer lá aquela última linha do DRE, aquele resultado maior, trazer a operação mais no laço. Como é que está sendo isso, essa vivência, essa dicotomia para você?
Cara, eu lido muito bem com isso. Eu acho que a gente realmente tem um propósito do caramba. O Pedro é um cara, como poucas pessoas que eu conheci nessa vida, assim, uma pessoa altamente inspiradora, uma visão incrível sobre a saúde, sobre o país e até a responsabilidade que a família tem na saúde, né? A família Bueno, pensar na saúde suplementar do Brasil sem a família Bueno, talvez fosse outra saúde hoje, né? Como o próprio Jorge Moll, assim, são pessoas que construíram a saúde como a gente conhece hoje. Então, como é que eu me sinto? Eu acho que é natural que a gente precise de um sonho grande ter um rebalanceamento, uma recalibragem no meio do caminho para ter um senso de urgência, um freio de arrumação, pavimentar melhor essa estrada até chegar nesse lugar fantástico, ideal, né? Com um propósito do caramba. Mas a gente precisa ter uma estrada firme para lá. A gente não pode começar pelo fim. Então, eu acho que esse é o momento que a gente está, sabe? De como que a gente faz tudo isso acontecer, mas de uma forma austera, em que as coisas aconteçam de uma forma sustentável, para que a gente chegue nesse destino. Então, é como eu traduzo aqui, como eu percebo, sinto e o que nós estamos fazendo, sabe? Então, em nenhuma hipótese deixar de entregar a saúde que as pessoas desejam e que o mundo precisa, que é o nosso propósito. Então, cara, a melhor medicina, nem mais nem menos, gerando valor para a sociedade, com a melhor experiência para o paciente e para o médico, mas ao mesmo tempo, como eu falei, cara, com uma estrada, um trilho firme, sabe? Para chegar nesse lugar com responsabilidade, dando um passo de cada vez, para que a gente tenha aí os prazos todos balanceados, o curto, médio e longo prazo balanceado. Acho que esse é um ajuste de rota, sabe? Não é, não é uma mudança de destino, não é uma mudança de propósito, é apenas um redesenho de como chegar lá, sabe? De uma forma um pouco mais austera, segura, séria, para que, afinal de contas, a gente também tem uma responsabilidade social gigante com investidores, com as famílias dos colaboradores, com os pacientes. Então, acho que é mais sobre isso, sabe? Eu pergunto muito para o pessoal que passa por aqui se já encontrou, está em busca de work-life balance. E aí, aqui eu tenho certeza que você não vai me responder sobre isso agora, tá? Existe, essa é a pergunta, equilíbrio? Ah, eu acho que tem que existir. Eu acho que tem que existir, sim. Acho que a gente precisa encontrar o ponto ideal. No momento, para mim, está super desafiador, né? Porque a minha cadeira é em São Paulo e minha família ainda está no Rio. Então, eu não posso dizer que eu hoje sou o melhor exemplo desse equilíbrio. Mas até por buscá-lo, eu vou fazendo esses movimentos de uma forma mais cautelosa, até pelo equilíbrio familiar, né? E entender qual é o melhor momento disso eventualmente ser revisto. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que é fundamental buscar esse equilíbrio. Fundamental. Só que, assim, como tudo na vida, equilíbrio e essa linha, cada um é que define a sua, né? Uhum, uhum. Para umas pessoas, equilíbrio é trabalhar até as 11 da noite e de 11 à meia-noite ter uma dinâmica ali na família. E sem julgamento. Cada um é equilíbrio. Eu sempre fui muito família, né? Então, embora você mencionou aí, pô, como é que você dá conta de tudo? De tudo do que eu tô falando aqui. Mas, cara, eu não tenho tempo para assistir horas de série, maratonar. Eu às vezes estou numa roda de amigos assim, pô, as pessoas comentam assim, eu me sinto até uma meio alienígena, tipo assim, pô, não sei nem o que você tá falando, sabe? Por quê? Porque não dá espaço, né? Eu tenho que escolher alguma coisa para não fazer. E me sinto super feliz com isso, sabe? Super feliz com isso. A gente, a minha mais nova e a mais velha do Ricardo são da mesma turma, acho que desde pequenininhas. Então,
o Ricardo sabe, assim, para mim a família tem um peso importante, assim, tá nas dinâmicas da família, tá nas, de 3 anos para cá, 3 anos, estou morando numa casa. Então, a oportunidade que a casa me traz de juntar pai, mãe, avô, tio, amigo. Então, cara, isso para mim tem um valor incalculável, incalculável. E curiosidades à parte, assim, eu falei que eu sou o primeiro filho, o primeiro neto, mas meus pais se separaram, eu tinha 5 anos. Só que a gente conseguiu construir um negócio na minha família também muito bacana, assim, todo mundo convive. Então, meu pai, a minha mãe, o novo marido dela, que não é mais novo, né? Já está com ela há muito tempo. Natal é todo mundo junto, junto a minha família, a família da André. E aí eu pude proporcionar isso quando a gente decidiu sair de um apartamento para uma casa, juntando todo mundo. Acho que a casa tem esse poder aí de estar todo mundo naquele mesmo lugar, coabitando, compartilhando uma refeição, a mesma música. É, eu acho muito legal. E para a gente caminhar para um desfecho, o que que é sucesso para você hoje? Cara, sucesso para mim é me sentir feliz com o impacto que eu causo no mundo, sabe? Sem demagogia, cara, sem demagogia. É claro que o mundo convida a gente a atrelar sucesso a pacote de remuneração, ao nome do cargo, a empresa que a gente ostenta o crachá, mas até pelas minhas crenças, eu tenho convicção de que isso tudo é muito passageiro. Então, o sucesso para mim é medir assim, eu estou conseguindo equilibrar as dimensões que eu valorizo na minha vida, que são muitas. Eu estou conseguindo, e é natural que em alguns momentos a gente invista mais tempo numa do que na outra. Mas quando eu olho e entendo que eu tenho causado esse impacto positivo no mundo, no pequeno mundo que eu influencio, né? Cada um de nós tem um halo de mundo. Então, quando eu penso que eu estou conseguindo cumprir isso, sem nenhuma pretensão de unanimidade, mas na média, quando eu penso que a minha presença, a minha influência, meu impacto, ele é mais positivo do que negativo ou neutro, eu me sinto bem sucedido, sabe? Eu me sinto bem sucedido, assim, na minha trajetória como alguém que tá de passagem nesse planeta. Espetacular. Fechou bem, pô. Rogério, cara, muito obrigado, cara. Queria agradecer imensamente o teu tempo. Fez meu dia valer a pena. Ah, Eu já legal. tinha te falado inicialmente, eu adoro fazer isso daqui. E é hoje um das pontos da minha vida aí que já tá há algum tempo se transformando em profissional, apesar de ser um projeto aí não monetizado, mas me traz um equilíbrio gigantesco e ouvir histórias aí como a sua é super motivador e engrandecedor, cara. Parabéns aí de verdade. Obrigado aí pelo teu tempo e pela oportunidade de estar aí com a gente. Tá, obrigado você, cara. Espero que tenha atingido o objetivo do teu projeto aí. Valeu, cara. Grande Valeu, abraço, pessoal. Até tá? terça-feira.